Não? Perfeito. Agora sim me apresento. Eu sou Frei Wesley, alguns já sabem, eu estou aqui. Estou recém-chegado, de certa forma, aqui em Belém. Morava em Franca, na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Trabalhava na formação, como mestre de postulantes, o formador do seminário, até então, capelinha, conhecido como capelinha. Vim transferido para ajudar a trabalhar mais diretamente no centro social e, obviamente, tudo que a comunidade necessita, enquanto paróquia, comunidades e outras atividades mais. Então, se tudo der certo, estarei com vocês durante esses 4 anos aqui, ou quem sabe mais 4, de acordo com o governo provincial, de acordo com a vontade de Deus. Bom, assim sendo, a gente já pode adentrar um pouquinho mais naquilo do qual nós viemos aqui, que é para refletir um pouco, isso nós chamamos nessa manhã de reflexão, esse dia de retiro, sobre debruçar sobre a palavra de Deus. E é o primeiro plano, ele convidou para ajudar a estar com vocês. E o material que nós temos como base, toda a ordem se debruça, é intitulado o primeiro das nossas reflexões como Amados de Deus, o amor e a eleição divina, com base em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 7. Primeira carta, logo seguida melhor, aí da Sagrada Escritura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Logo no comecinho. E às vezes a gente passa meio que batido, logo nesse comecinho, ou no começo de quase todas as cartas de São Paulo, porque ele começa com uma saudação. E às vezes na nossa correria do dia a dia, como muitos, por isso que selecionei a foto, como muitos, na nossa correria de cada dia nos dai hoje, Senhor, nós saudamos e passamos meio que apressadamente. Especialmente, nós não podemos perder de vista que nós temos um coração no interior. Nós temos um coração como sede do sentimento que vai dizer nosso pai Santo Agostinho, como se fosse o coração da pessoa que mora no interior, que mora na roça. Mas a nossa mente é da cidade. Estamos na cidade. E cidades, por assim dizer, cada vez mais cheias. E quando a gente para refletir ou pensar um pouquinho, nós sempre levamos a nossa mente lá para o interior. Lá para a roça. Eu sou do Espírito Santo, então o interior é muito próximo das cidades. Nossas cidades montanhosas, especialmente no sul, e o povo que vem do interior, da roça, do campo, para nós também é marcante falar da roça para a gente. Pegar uma música sertaneja, alguma coisa, a gente enche o peito de ar. E já fala, nossa, que vida boa. Como chama? Vitor e Léo. Que vida boa, oh, que vida boa, sapo caiu na lagoa. Hoje eu posso desligar. Então, temos que saber que nós estamos nas cidades. Com o coração, toda vez que falamos de retiro, coração, meditação, nós vamos lá para o interior. Depois a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, se der tempo. Começo assim porque quando começamos a falar amados de Deus, amor e eleição, especialmente no tocante à eleição, é dizer que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. O amado de Deus sempre soa constante, o amor de Deus, o amado de Deus, mas não somente o amor de Deus, não somente amados de Deus, mas esse amor ou esse amado se dá de maneira especial por intermédio de uma eleição. É diferente. É a mesma coisa, eu vou escolher uma pessoa aqui para me ajudar em tal atividade no campo. Se eu escolho, eu estou fazendo uma eleição. Eleição presidencial, eleição para prefeito, eleição para vereador, eleição que seja. Quando a gente elege, a gente escolhe. Nós te escolhemos. Nós te chamamos para estar à frente. Nós te elegemos. Dentre muitos, Deus elege os seus. E essa eleição, antes de entrar na carta de São Paulo aos Romanos, essa eleição se dá, antes de mais nada, que talvez a gente esquece. Às vezes não, nós nos esquecemos, às vezes nos lembramos, essa eleição se dá, ou começa a se dar, a partir do batismo.
Normalmente falamos, somos filhos adotivos de Deus. Quando eu falo alguma coisa do batismo, eu falo, mais do que adotivos, nós somos filhos eleitos de Deus. Que muda um pouquinho o sentido, a semântica, o valor que está por trás. Somos filhos e filhas eleitos de Deus. Deus nos elegeu. Deus nos chamou. Quando? Se pegarmos as Sagradas Escrituras, desde o Gênesis, porque Deus chama. Chamar é eleger. E Deus disse, e tudo foi criado. E Deus chamou a existência pela sua palavra. Então Deus está elegendo. E essa eleição se torna um pouco mais especial a partir do momento que Ele nos elege, nos chama para ser seus filhos e suas filhas, passando pela água e pelo Espírito, pelo banho batismal. Não pelas nossas forças, adianto, mas por Cristo Jesus. Vai dizer nosso Pai Santo Agostinho que nós somos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Porque pelas nossas forças nós não conseguimos. Nós não damos conta. Sem a graça de Deus, nós tropeçamos. Prova, Frei. Abra aqui, Gênesis. Lá no comecinho, onde a criação começa a se desenrolar, vamos vendo que o homem e a mulher, ali representando toda a humanidade, todos os viventes, também tropeçam. Parece que não tem força para continuar sozinho, e clamam mais uma vez a ajuda de Deus. E Deus, como um pai, como uma mãe, como aquele que ama, por isso que amados de Deus, o amor dele nos elege a uma vida mais pura, mais digna, uma vida que nós dia após dia estamos aí com o coração, o corpo todo na cidade, mas com o coração sedento de voltar ao primeiro amor, sedento de voltar às nossas origens, sedentos, inquietos, diz nosso Pai Santo Agostinho, enquanto não descansar em vós, sedentos para voltar onde tudo começou, ou seja, ao amor que primeiro nos amou. Basicamente, assim se dá, ou assim, nessa linha a gente vai caminhar um pouquinho nessa manhã, se der tempo. Eu acho que eu, como muitos dos frades, sofro da mesma doença de falar demais. E às vezes, quando a gente começa, parece que depois de 2 horas, ainda é 10 minutos. Quando a gente fala bem, menos mal para vocês, mas quando a gente fala e está cansado e vocês já... a gente não para. Não, tem que encurtar. Vai acabando, está acabando, já passou 1 hora. Está acabando agora, mais meia hora. Espere em Deus que dê essa manhã, certo? Vamos aí então, abram a Bíblia, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Bíblia, senhores, senhoras, meninos, meninas, moços, rapazes. Eita Deus! Lá em setembro, estou ouvindo já a pessoa da paróquia e as comunidades cantando. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e morreu. Morreu porque setembro vai acabar. Então a gente vai esquecer a Bíblia de novo. Vamos lá, senhores. Pode ser até no telefone, não tem problema. É a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, tem que andar agarrada conosco. Não se entende um agostiniano sem a palavra de Deus. Não se entende um agostiniano sem a palavra de Deus. Vamos lá, Romanos, por favor, capítulo 1. Versículo de 1 a 7. Logo no comecinho. Alguém leia, por favor. Carta de São Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e pelos seus profetas havia prometido nas Santas Escrituras acerca de seu filho nascido da descendência de Davi, segundo a carne, constituído Filho de Deus, poderoso segundo o Espírito Santificador, a partir da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e o apostolado, a fim de promover a obediência da fé em todas as nações, para a glória de seu nome. Entre elas, estáis também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, chamados a ser santos,
a vós que estáis em Roma, a graça e a paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É somente a saudação inicial. Tal como eu dizia, talvez no nosso dia a dia correndo, a gente sauda um outro bom dia, e sai correndo, porque a nossa correria da cidade é muito grande. Mas Paulo só está fazendo uma saudação inicial. E saudação que às vezes nas nossas leituras passa meio que batido. Mas essa saudação inicial é de tamanha importância, tão carregada de sentido, tão carregada de teologia, não é nada mais, nada menos teologia, só para assim dizer, tão carregada de iniciação da presença, iniciação daqueles que já estão na presença de Deus, que a gente pode, ou poderia gastar horas e horas nessa pequena parte, nessa pequena saudação de São Paulo. Certo? Para avançar então, tendo tudo isso em vista, vou avançar mostrando um pequeno videozinho. Eu acho que vai dar para ouvir daí. Depois eu aumento. E vai só para tentar nos orientar enquanto nosso que fazer, o que é ser no mundo. Tudo o que fazemos é para espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Nós somos discípulos de Deus. E Ele tem nos usado para trazer pessoas de volta para Ele. Nós somos chamados a mostrar o amor de Deus a um mundo machucado. E você faz parte do plano de Deus. É uma peça essencial do quebra-cabeça. Nós somos uma geração conectada, mas ainda parece que estamos cada vez menos ligados uns aos outros. Yasnis existe para te ajudar a compartilhar as boas novas de Jesus. Cada vídeo do Yasnis que você envia através das mídias sociais é seguido por uma mensagem simples que apresenta Jesus às pessoas e os incentiva a iniciar a viagem mais épica de suas vidas. É assim que você muda uma vida para a eternidade. É para isso que nós existimos. Não quero fazer propaganda de Yes, que sair lá, que seja, mas eu acho interessante quando eu vi a propaganda. Adianta, sou apaixonado por propagandas curtas, diretas, com mensagem, umas coisinhas assim, independente de quem produz. Eles não são católicos, mas eu vi que a mensagem deles, enquanto evangelização, caminha juntamente ou bem parecido com aquilo que nós fazemos e queremos, e obviamente de acordo com a saudação de São Paulo. Pois imagino que todos aqui a cristão, direta e indiretamente, estão ligados a uma pastoral, a um movimento, a um grupo, e mesmo que não esteja, pela sua própria vivência de fiel cristão, batizados, filho eleito de Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo ao Pai, traz consigo, como diz São Paulo, essa missão evangelizadora. Todo o nosso caminhar, e eu acho que cai muito bem, por aí eu vou tentar levar a nossa manhã de meditação hoje, se vai na nossa dimensão evangelizadora. E às vezes a gente fala muito de pastoral, que às vezes até quando alguém escuta, fala, nossa, estou tão cansado, a gente até pode pastoral. E se fala coordenador, Deus do céu. Sim, Senhor. Mas, se possível, afasta-se de mim esse cara. Para mim não dá. Coordenação, eu não sou capaz, eu não. Não. E se eu chego em casa e falo para o meu marido que agora eu sou coordenador, se eu chego em casa e falo para a minha esposa que agora eu sou coordenador, até mesmo são casados. Começa também aqui para mostrar o nosso que fazer no mundo. O amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos chamou, o amor de Deus nos elegeu. Uma vez que somos eleitos de Deus, esse amor que nos transforma, que mexe com todos nós, somos chamados a não guardar isso conosco. É muito agostiniano o princípio de integridade. Aquele que nos chamou, aquele que nos amou desde dentro, desde o encontro
pessoal. E uma vez que nós o encontramos, é uma tentação abraçar a pessoa amada. O amor. Abraçar, segurar e não vai embora, especialmente depois, durante ou depois de um momento, de uma fase um pouco complicada de nossa vida. De um momento de tribulação, de angústia, de dor. Se durante a dor, durante a angústia, eu encontro com Deus e aquilo dá vontade de abraçá-lo e ali ficar. Como os discípulos que sobem no Monte Tabor, ali estando, vendo, Senhor, tá bom demais aqui. Vamos preparar 3 tendas? Será que não convém? E Jesus, tá bom demais. Então, mas desça da montanha. Rapidamente, nada de 3 tendas. Tem que descer. Quando nós encontramos a Deus, Ele se esvai, como fumaça. A gente abraça e quando a gente aperta, se foi embora. Mostra para dizer que quando a gente passa, por isso que eu digo, desde o princípio de interioridade, Deus que se encontra, que se dá esse processo pessoal, interpessoal conosco mesmo e com Deus desde o nosso interior, pede, uma vez que nós nos encontremos com Ele, que nós saiamos, e com toda a força. Quando nós fazemos a experiência do amor de Deus, a experiência com Cristo, seja da forma que for que Ele se manifeste em nossas vidas, nós não conseguimos ficar com aquilo para nós. A gente quer falar com alguém sobre aquilo. É a mesma coisa um casal, jovens, namorados, apaixonados, que, digamos, estou apaixonado por uma pessoa, por alguém ou por alguma coisa, como o vendedor que encontrou a pérola. Ele vende tudo para comprar aquela pérola preciosa. E depois, mesmo que guardando esse por lá, mas sabendo que existe, ele começa a divulgar, a trabalhar, a falar em torno dessa pérola. É como os 2 jovens que estão apaixonados, estão começando a se descobrir enquanto amor, enquanto paixão de uma pessoa pela outra. Quando encontra a pessoa amada, quem está com ela 24 horas por dia. Ela pode morar, não sei as distâncias por aqui, digamos, lá na Catedral, e ele pode morar lá em Mosqueira. Mosqueiro, lá em Mosqueira. Ela mora lá na Catedral, ele vai dar um jeito de chegar lá na Catedral no final de semana. Ele dá um jeito de chegar. Nem que seja pegando carona, de ônibus, de bicicleta, não sei, ele dá um jeito de chegar. E dá mesmo. E às vezes só 40 minutos tem que ficar ali e já tem que voltar. Mas dá um jeito de chegar. Porque aquilo que move é mais forte. E não somente se contenta em mover, em falar daquilo também, desse amor. A dimensão pastoral, evangelizadora, dos movimentos, dos grupos, que seja, que nós nos encontramos, ela nasce com essa intenção de que, uma vez que nós encontramos a Deus, estamos loucos por Deus, um Deus que se fala conosco desde o nosso interior, nós não queremos guardar isso tudo de bom para nós. Nós queremos colocar todo ele para fora. Porque é de tamanha graça, é de tamanha alegria, é de tamanho entusiasmo, é de tamanho amor que nós queremos falar. Crianças, que talvez são mais expressivas do que a gente, quando ganha um presente, Natal, aniversário, o que for, ele sai para falar do presente dele, para o coleguinha, olha, que brinquedo, que a mulher pula, e vai falando, tipo, que a minha alegria seja a sua alegria também. Se alegre comigo, porque a moeda que estava perdida já não está mais. Aí vamos sair para comemorar. A motivação interna da dimensão mística, ou espiritual, melhor, mais que mística, das pastorais que nós estamos, é essa, ou tem que ser essa. Mas ao longo do caminho, o caminho se torna pesado. Eu comecei na catequese, o intuito de ajudar as criancinhas, que é falar de Deus, introduzir no amor de Deus, na graça de Deus, por intermédio da igreja, mas eu não aguento mais o caminho nada, gritando e falando que não tem educação, que chega atrasado, os pais não vão na catequese, e o frei está cobrando que na missa que não aparece, anda menina, isso não tem iniciativa. Eu me desgastei o ano todinho na crisma, com aqueles meninos, tal, crismou, sumiu da igreja.
Eu tenho que estar ligando, eu tenho que estar para frente, eu não tinha crédito, eu comprei crédito só para ligar, eu uso um grupo no WhatsApp que estão falando que tem que modernizar, que tem que fazer, que tem que tal, mas os danados não vêm. Mas, quem que eu posso chamar? Põe o show do Calypso ali, Frei, pra você não ver se não aparece. E tá todo mundo, pode ser durante a semana. Frei, é a adoração que nós estamos tentando mover e tal, e estão na caminhada, estamos ajudando no movimento social que as pessoas estão precisando, estamos recolhendo cesta básica, assinaturas para melhorar a condição do nosso bairro, isso e aquilo, mas parece que eu estou assim já, ó, esgotado. O bagaço da laranja, que vai cantar uma fim da vida. Só o bagaço da laranja que sobrou para mim, o bagaço da laranja. Já não aguento mais, filho. Ó, nunca mais eu entro nesse negócio de igreja que não dá certo. E pior, os irmãos, aqueles aos quais, filho, o Senhor rezou no começo, com base na comunidade primitiva de Jerusalém, e Santo Agostinho se encanta, não é fácil não, porque Dona Maria, quando chega no grupo, seu José, seu Sebastião, seu fulano, Nossa Senhora, pensa num homem de cabeça dura, pensa numa mulher difícil. Não, desse jeito não dá não. Se for assim, eu saio da igreja. Eu prefiro nunca mais piso lá e que tal, e assim vamos. Essa é a nossa trajetória. Não se encontrarem com uma dessas falas, não se sintam privilegiados por ser de Belém, acontece por ser de Belém e se dá aqui. Ouso a dizer com toda a autoridade que se dá no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque a demanda, se assim posso expressar, é crescente de pessoas que estão sedentas do amor de Deus. Vai cantar? Pode dizer assim na letra: são muitos os convidados, poucos os que têm tempo. São muitos os famintos, mas poucos aí para ajudar. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. E nós dizemos com toda ousadia e cara de pau, que Deus me perdoe, ou vocês também: eis-me aqui, Senhor. Não aguento mais, mas eis-me aqui. Ó, eu sei que eu vou chorar, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Saudar em Paulo é lembrar do amor que primeiro nos amou. Somos amados e somos chamados a tudo isso que foi expressado aí no vídeo. Somos aqueles que começam bem assim, chamados por Deus. Não somos qualquer um. Somos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito, filhos do Pai. Não somos qualquer um. Não é um grupo que se reúne em um filantrópico, tal. Não é o grupo da comunidade, não é o grupo do bairro, da vigilância do bairro. Não. Nós nos reunimos, por isso que normalmente assim começam nossas celebrações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa marca. Isso nos identifica, não somente como o ovo que coloca na camisa que eu posso fazer que fica bonito. Não, mas com aquilo que imprime caráter, porque o batismo imprime esse caráter. Cada um de nós ser filhos e filhas de Deus e ninguém tira. Como se tivesse carimbado em nosso interior, em nossa alma, em nosso espírito, no corpo, alma e espírito, em todo o nosso ser. Por isso que eu gosto do vídeo, só repassando, só o comecinho. E assim ele começa se identificando como São Paulo. Tudo o que fazemos é para espalhar as boas. Tudo que fazemos enquanto pastoral, enquanto ministério, nós queremos é espalhar as boas obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém está aqui e não tem esse intuito, está no lugar errado. Está no lugar errado. Está no lugar literalmente errado. Obras de Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus é a resposta para todas as necessidades. Acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo, visível e invisível. Se você pegar o credo Niceno Constantino, 3 pratos de trigo para 3 tigas tristes. Com sendo constantinopolitano, vai ver mais ainda alguns detalhes que ele vai pondo. Tudo, visível e invisível, nós cremos. Nós professamos ainda todos os domingos. Porque talvez esqueça. Todos os domingos nós professamos. Cidades humanas. Nós somos discípulos de Deus. Discípulos. E ouso dizer um pouco mais. A partir de hoje, filhos eleitos.
não somente adotivos, como alguns às vezes saem, não é errado dizer, mas filhos eleitos. Tanto Deus amou que entregou os seus. E agora nos chamamos de amigos, não somente chamamos de discípulos, porque não servos, mas como meus amigos. Não estamos falando com Jesus, não fala com qualquer um, não, são os meus amigos, aqueles que podem entrar na minha casa, no meu interior, na minha intimidade, aqueles que são meus. E Ele tem nos usado para trazer pessoas de volta para Ele. Nós somos chamados a mostrar o amor de Deus a um mundo machucado. E você faz parte do plano de Deus. É uma peça essencial do quebra-cabeça. Nós somos uma geração conectada, mas ainda parece que estamos cada vez menos ligados uns aos outros. E as INS existe para te ajudar a compartilhar as boas novas de Jesus. E aqui fico. E outro detalhe, sempre nas cidades. Cidades. Onde nós estamos, obviamente. Aqui sempre partindo das cidades. Somos chamados, convocados desde a eleição para falar do amor de Deus. Mas esse amor tem que partir em mim também. E no mundo tão conturbado, tão angustiado, se duvidem, olhem para os vizinhos, bairros, ou talvez a nossa história pessoal, que às vezes está vindo com algumas perturbações, dificuldades, angústias, tristezas, e de repente Deus vem mais uma vez e parece que os sonhos são reacesos. Mas depois cai de novo e ele acende de novo, com o pulsar do coração, por assim dizer. Somos esses chamados, esses nossos ministérios, pastorais, movimentos, o que for, para anunciar esse amor de Deus a todo mundo. E adianto também, o que se dá muitas vezes hoje, que é dimensões maiores das cidades, antigamente também na mesma proporção. Esse é o nosso chamado. Por isso que vamos entrar um pouquinho então nessa saudação de São Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, não é qualquer um. Ou é Paulo, servo de Jesus Cristo. É servidor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui o servo de Jesus Cristo. São Paulo, se ele é servo, ele vai fazer o quê? Aquilo que o seu Senhor manda. O servo não tem vontade própria. O servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Não pede, manda. Tem uma parte que eu acho muito engraçada. Provocante, dependendo como você fala de Jesus. Mas eu já fiz isso. Inútil servos sois. São servos inúteis, porque não fizeram mais do que a vossa obrigação. Às vezes quando a gente escuta nas Sagradas Escrituras, como assim servos inúteis? Mas se sois servos, tem a obrigação de fazer a vontade do seu Senhor. E aqui é bem claro, nosso Senhor Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo, ele deixa claro. São Paulo. Paulo, ou seja, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ou seja, não tem mais vontade. A minha vontade é a vontade do meu Senhor. Seja ela fácil ou não. Por isso, em outras palavras, não passo de servos inúteis. Chamado para o apostolado. Chamado, vocação. É sinônimo de chamado. Separado para o Evangelho. Uma missão específica. A evangelização, a boa nova. O qual antes prometeu pelos profetas nas Santas Escrituras. Olha, não começa comigo, Paulo quer dizer. Está falando. Tudo que nós estamos vivendo começou lá atrás. Cheguei na pastoral, cheguei no movimento, cheguei na igreja e tal, que agora eu vou fazer, que eu vou falar, que tal. Falei, filhinho, filhinha, menino, menina, moço, moça, senhor e senhora, calma, que tem toda uma história que veio por trás antes de você. É isso mesmo, é nessa direção que nós queremos que você vá. Mas saiba que você não vai sozinho, você vai comunitariamente, fazendo memória daquilo que já veio e potencializando. São Paulo deixa bem claro, olha, o qual antes prometeu por meio dos profetas, da Santa Escritura, por meio dos profetas, patriarcos, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aqueles que falavam por intermédio dos profetas e outros mais. Não começou aqui, não começou em São Paulo, começou antes de mim, e eu só estou continuando, puxando a corda do cílio. Eu estou só dando continuidade, para dar um pouquinho mais de força.
acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Aí ele começa contando toda a história. Jesus, da descendência de Davi, segundo a carne, o verbo caro facto est, o verbo se fez carne, da descendência de Davi, diz os evangelhos, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Há aqueles que ainda duvidavam, mas é o Filho de Deus, a encarnação, o verbo se fez carne, e não somente se fez carne, ele morre e ressuscita dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Se não fosse católico, se fosse outros, talvez já teria escutado alguém falando: amém, o aleluia, glória a Deus. Não estou debochando, mas tamanha graça que deveríamos dizer: glória a Deus, o mais alto dos céus. Porque nós cantamos isso se participamos da missa. Glória a Deus, assim se dá. O glória, aí está. Um glória a Deus, ou um aleluia do mais alto dos céus, que não é nada mais, nada menos que senhores, senhoras, meninos, meninas, moças, rapazes, o quê? Aquilo que nós falamos em nossa evangelização, em nossas catequeses. Basicamente se resume em tudo isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou, descendente de Davi, encarnou no seio da Virgem Maria, morreu, ressuscitou para a remissão de nossos pecados e nos levar mais uma vez para Deus. Tanto nos amou, tanto amou Deus ao mundo, que nos deu o seu Filho único, e seu Filho único que nos leva mais uma vez a Deus, fazendo filhos e filhas de Deus. Essa é todo o material de nossa evangelização passa por aí. Segue, pelo qual recebemos a graça, não é mérito nosso, a graça e o apostolado. Graça é sinônimo de Deus, as bênçãos de Deus, as alegrias de Deus, para a obediência da fé, que também é dom de Deus. Por isso que recebemos a fé no batismo, entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Não é privilégio nosso somente ser filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos eleitos, prediletos de Deus. Então somos só nós. Normalmente quem tem uma predileção não quer que a pessoa que tem essa predileção por ela abra o leque, com medo de perder. Normalmente crianças, por assim dizer. Se ela tem crianças que tem muito ciúme do pai, ou da mãe, do tio, do amigo, e quer tudo para ela, só para ela. Mas aqui São Paulo fala: não, olha, esse Jesus Cristo, ou essa graça de Deus, não é somente para nós, é para todo mundo. Prova, mais uma vez, celebrávamos há pouco tempo o Natal, e de repente chegam 3 senhores chamados de reis e magos de diversas partes do mundo, e não dali, que significa a universalidade da salvação, mostrando que essa salvação, esse amor, esse Jesus Cristo que nasceu, judeus, nasceu aqui, mas é para todo mundo, hein? Tanto que nós trazemos 3 presentes e ali entregamos aos seus pés. Nós reconhecemos. A criação, mais uma vez, reconhece o nascimento daquela que o criou, do seu Criador. Entre as quais sois também vós chamados a serdes para Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, São Paulo acabou de chegar em Roma, está ali falando para os romanos, concretamente, amados de Deus, quando eu falei, é para todo mundo, chamados a ser santos, ou seja, separados, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais, nada menos a saudação que São Paulo faz às primeiras comunidades. E às vezes a gente escuta a saudação e passa tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, somos a Sobrewest, que a gente está no lugar, e vim falar para você. São Paulo faz questão, na sua saudação, de colocar toda a sua articulação. E o título que eu tenho, que vocês, como estudiantes, vamos chamar um pregador, um palestrante, de peso, São Paulo. E a gente começa, São Paulo, apóstolo, discípulo, apóstolo. E ele fala, não, para. Não, São Paulo, o servo de Jesus Cristo. Ele vai inverter. E o apostolado que eu exerço não é por mérito, não é pelos meus títulos, não é pela minha graduação, é pelo chamado de Deus, que me chama a trabalhar, que me chama a servir. E adiantou em lugares mais difíceis,
A saber, concretamente, em Roma, nas cidades. Ah, Frei, mas o pessoal às vezes fala no interior para evangelizar é mais fácil, quero ver evangelizar nas cidades. Eis a evangelização que se dá nas cidades. Em Roma, busquem depois, Roma na época de São Paulo. A diversidade de deuses, um politeísmo muito grande, a dimensão moral, como se levava e outras coisas mais. Em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio onde aqueles que éramos muitas vezes perseguidos, mortos, queimados, entregue às feras, aos leões, eis que o servo de Deus, mais uma vez, se demonstra. E ainda faz questão, sou servo de Deus, não é a minha vontade que deve acontecer, é a vontade daquele que me enviou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas hoje está difícil, Frei, hoje está difícil não, meu irmão, continua difícil. Continua difícil. Mas, Frei, eu não sei, muitas vezes também, esse, em Roma, não sabia. São Francisco de Assis, obviamente, diz que evangelize sempre. Evangelize sempre. E, se necessário for, utilize as palavras. Utilize as palavras. E parte da evangelização de Paulo, que é em Roma ou outras cidades, também passavam por aí. Estavam. Ia. Mas não posso falar, então vamos trabalhando por hora. E quando dá, a gente vai trocando, vamos conversando, falando um pouquinho de Deus aqui e acolá, evangelizando pela nossa vida. Tanto que começavam muitas vezes nos guetos, nas pessoas rejeitadas. Aí, pode vir para cá, não tem rejeição conosco não. Quem nos chamou é Deus. E olha, da onde nós viemos, também somos como vocês. A graça de Deus se revelou, se manifestou desde a sua encarnação, não nos grandes palácios, mas no presente. Ou melhor, num curral. Num curral. A gente enfeita no Natal. E achar, que belo. O presente, de fato, tem toda uma grandiosidade, mas tem o presente. Que o local onde boi e cavalo dormem é curral. Sem dignidade alguma para a criança nascer. Hoje, em nossa cidade, em nossa sociedade, se fala, olha, a mãe vai ganhou num curral. Nossa, a gente fica escandalizados, chocados. Mas é aí que a graça de Deus se dá, mais uma vez. Não tem onde nascer. Não nasce ali porque, olha, que a gente pinta e tal. Não, porque todas as portas são fechadas. E nós somos pobres e não podemos pagar mais nada além disso. Então a gente vai para onde? Passageiro. E aqui mesmo é onde deu, foi esse curral assim aqui, então no meio dos animais, e aí foi se dando. Na dificuldade. Aquele que não tinha a manjedoura. A manjedoura é o coxo, onde põe comida para animais. Comida para animais. Não tem onde reclinar a cabeça para nascer. A graça de Deus se dá, a grande graça de Deus, mas Frei, está difícil. Eu falo, olha, em Roma em Jesus Cristo, o nascimento dele já era difícil. Em Roma também já estava difícil. Mas Frei, falar de Deus, e ainda hoje talvez no enquanto continua difícil. Mas a graça de Deus, mesmo não tendo onde nascer, ela não para de dar frutos. Mesmo tendo muitas pessoas que não escutem, ela continua. Enquanto não descansar em vós. Enquanto não descansar em vós. Está latente, está pulsando, batendo no nosso coração. Isso que São Paulo mostra para a gente hoje. E aí a gente está debruçado na carta de São Paulo aos Romanos. E começa, Paulo, repito, servo só faz a vontade do seu Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo. O primeiro atributo que ele faz, considera propor àqueles que o escutam, os romanos, que é o servo de Jesus Cristo. Não se autodefine como Saulo, enquanto tradução Saulo ou Paulo, mas Paulo. Paulo, enquanto seu nome romano, essa capacidade da benevolência de Deus, essa tentativa de ali chegar.
poderia ser um de vós, porque também tem um título romano, mas não começa assim. Começa dizendo: olha, eu sou servo. Só apela para o título dele, tem mais para frente, mas tem toda uma jogada política. São Paulo usa ali para falar: oh, sou romano também. Então, cuidado. Mas aqui ele começa em Roma não falando isso. Mas começa: oh, eu sou servo, vim para servir. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Essa é a vontade do Senhor que Paulo. Essa é a vontade nossa em Jesus Cristo. Essa é a missão de nossa pastoral. Lembrarmos que somos servos. E muitas vezes servos inúteis. Que não conseguimos fazer nem o que nos é pedido. Não por falta de vontade. Não por falta de vontade. Por isso que somos filhos de Deus, que às vezes nós chegamos a dar conta em nós, mas em Jesus. Servos de Jesus Cristo. Peço que agora, em 5 segundos, 10 segundos, pense, qual é a vontade de Jesus Cristo, primeiramente, como agostiniano que somos, para a minha vida? E no outro 5 segundos, qual é a vontade de Jesus Cristo na minha pastoral, movimento, onde eu me encontro no serviço a Deus? Já deu 10 segundos. Porque Deus tem pressa. Queria uma beata que esqueci o nome dela agora. Deus tem pressa. Escolhido para o Evangelho de Deus. Somos servos. E ressalta que eu sou servo para o Evangelho da graça. A boa nova. A boa notícia de Deus. O que Deus tem para anunciar. Beleza sempre antiga e sempre nova. Com tarde vos amei, com tarde vos amei. Vai dizer Santo Agostinho em torno da beleza sempre antiga e sempre nova, que é a graça de Deus, que é o Evangelho de Deus. Então, ele vai ressaltar da sua natureza de servo. Paulo agrega perdão. É aqui mesmo. Agrega a sua natureza apóstolo por vocação, que pode ser traduzido, se assim podemos chamar, de chamado a ser apóstolo ou chamado ao apostolado. Caríssimos, todo o nosso serviço, que nós vamos nos identificando, tem que partir de um chamado. E quem chama é Deus. É vocação. Vocação não é só no mês de agosto. Como a Bíblia que cresceu e se transformou até chegar a outubro, que de outubro para frente ela morre. Morre, seca, porque a semente é boa e foi semeada no meio do povo, ainda a gente canta. Cresceu, terra infértil. E ponto para mim também, terra infértil. Mês de agosto, vamos celebrar para o pessoal da liturgia de maneira especial, vocação do padre, vocação dos pais, dos religiosos, quando dá tempo, que eu fico para morrer. Depois catequistas, leigos, catequistas, missionários. Mês de agosto acabou as vocações. Somos chamados. Primeiro eu sou servo. E ele ainda acrescenta, para agregar ainda, ele põe por vocação. Deus que me chamou. E Deus disse, faça, e tudo foi feito. Foi uma tarde, uma manhã, um novo dia. E ainda falou que tudo era bom. E muito bom. Porque atendia o quê? Ao chamado. Não chamado pessoal, não chamado que eu me chamo, se assim posso expressar, mas ao chamado de Deus. Por isso que não somente era bom, era muito bom. Foi uma tarde, foi uma manhã, as coisas iam se dando e ainda estava em Deus em perfeita harmonia, ou seja, ainda estava respondendo ao seu chamado, ao seu apostolado, à sua pastoral, ao seu movimento, ao seu que fazer com a vontade de Deus em minha vida, não somente em minha, mas na vida que Deus pede para que eu viva, porque não vivo sozinho, eu vivo sempre comunitariamente.
em cada passo, Paulo vai tentar mostrar não ser ele quem define como não ser ele quem se define como apóstolo. Ele se define sempre como servos. E quão difícil é servir hoje. De vez em quando, minhas correrias por aqui talvez nem tanto que eles usem, mas às vezes andando de um lado para o outro, às vezes falam, como é difícil ser bom nesse mundo. E olha que eu tento me esforço para não fazer a vontade que às vezes está gritando dentro de mim. Que às vezes tanto quer e gosta. Tanto quer e gosta. Como é difícil ser bom, Deus. Como é difícil. A saber, como é difícil ser certo. Morrer para as minhas vontades. Morrer para o meu querer. Como é difícil entregar-me totalmente, todo o meu ser. Vejo aqui a paróquia de Belém, São José, marcada por muitas novenas. De segunda a sexta, basicamente, adoração. Na sexta que é certo aí, né? E outras adorações que vão entrando no meio do caminho. E nessas novenas e adorações, como nós chegamos sedentos de Deus. Mais que uma adoração que se transforma nos pedidos e ofertas e entregar-me, estou precisando, vinde a Deus meu auxílio, socorrer sem demora, se o Senhor tem pressa, eu tenho mais ainda, e vem Jesus, e vem Jesus, e vem Jesus. E o Senhor só tem uma opção, vem. Vem que a coisa está feia em nosso dia a dia. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. E se prepara, que eu já estou com uma armadilha que tomará porque eu vou te prender. Porque não tem como continuar caminhando, não. E de fato, que bom esse ardor de pedir, de ter, eu quero Deus, eu quero ver Jesus, eu quero estar com Jesus e tal. Mas a gente esquece no meio do caminho essa dimensão do serviço. De não fazer a minha vontade, mas que a tua vontade aconteça em minha vida. No Pai nosso de cada dia. Seja feita a tua vontade. Mais detalhes, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Ai, Senhor, a gente começa a negociar entre a minha e a sua vontade. Vamos um pouquinho assim só, você faz a vontade, mas vai por aqui. Que ajuda que meu marido, com meu filho, com meu sobrinho, com meus jovens. Como é difícil morrer para nós mesmos. E é da nossa natureza. Eu não falo que é feio, mas digo que é da nossa natureza humana, que a gente não pode fugir disso. É desde pequeno. Desde pequeno. Põe duas crianças brincando. Tá acabando o doce e a bala. A última pega. Come, para que seja a sua vontade atendida. Tem um brinquedo e tal, e não quer dividir, ela pega. Com o tempo nós vamos nos disciplinando, educando, caminhando para a partilha. Mas muitas vezes a nossa vontade mesmo não é a partilha. Isso. São Paulo quer dizer, olha, nós somos servos. Temos que dia após dia, diz Santa Teresa de conversão, Santa Teresa de Ávila, se não estou enganado, que a conversão é diária. É todos os dias, Todos os dias haverei de bendizer-vos ao Senhor. Todos os dias haverei de bendizer. Mas hoje estou saindo do trabalho e começou a chover. Bendito seja Deus. Cheguei atrasado, o meu patrão vai brigar comigo, então mas estava chovendo, mas o horário é 8 horas. Estava vendo como que passei, perdi o ônibus, estava cheio, estava lotado. Todos os dias. Acabou a água, acabou a luz, acabou o gás e estourou e está. Todos os dias haverei de bendizer-vos ao Senhor, porque não é a mim, porque eu sou servo. Essa é a dinâmica do servo. O servo sofrente de Javé, Isaías 42, alguma coisa assim. O servo sofrente de Javé, homem das dores, habituado ao sofrimento, maltratado, humilhado, chacoteado e assim vai. Diante dele se viu o rosto. Isaías, que é figura de Jesus Cristo. Diante dele se vira o rosto, porque ele é certo, homem das dores,
acostumado dia após dia ao sofrimento, maltratado. Eis o servo de Javé. Servo de Deus. De Deus, hein? Imagina ser o servo de Deus, assim se põe. Servo de Deus. Abra depois em Isaías, acho que 42. Se não lembra, 40 para frente vocês encontram. O servo sofrente de Javé. Que breve, pós-carnaval, pós-semana santa, imagino que vamos estar em procissão cantando com ele por aí na sexta-feira da paixão. Vamos estar. E a igreja enche. E se assemelha ao sofrimento de Jesus Cristo. Ou certo. E queremos ser igual a Jesus Cristo. Porque nós somos o seu corpo. Nós queremos ser, não somos Cristo, nós somos o seu corpo. Mas lembrem, somos servos. Peçamos Deus a graça de servir, a saber, morrendo pelas nossas vontades. Que não é fácil. Começo por mim. Se for para vocês, bendito seja Deus e me ensine depois. Mas começo por mim. Que não é fácil morrer pelas minhas vontades. A graça de que a graça manifeste em nossa vida. A graça de Deus por excelência que é nosso Senhor Jesus Cristo. A graça por excelência é o próprio Deus. E nós queremos ser servos deles. Por isso que nos entregamos em nossas pastorais, em nossos movimentos, em nossas casas, famílias e assim vai. Jeremias, às vezes vou citar Jeremias, que vai dizer, quando começa a falar a profecia, o profeta Jeremias, em nome de Deus, que Deus me chamou para falar que vocês estão fazendo coisas erradas, não é assim que se dá. Aí o rei falou, quem é você? Para se achar digno de vir diante de mim, os guardas pegam e jogam Jeremias na prisão, num poço. E lá Jeremias começa a bater no peito, se rasgar em dor, ele mesmo, brigando consigo mesmo, chorando e brigando com Deus. Se eu estou aqui sofrendo, é por culpa tua, Deus. Se eu estou aqui nesse poço, nessa fossa de lodo, de lama, de dor, se todo mundo me olha com cara feia, é por culpa tua. Porque eu não fiz o que eu queria. E olha o que deu, como servo seu, olha o que deu. Como estou ferido, maltratado, machucado. Entre lágrimas, está Jeremias, chorando de raiva, com Deus. Com Deus. Leia a Sagrada Escritura, gente, põe vida naquilo. Não faz só essa leitura sapiencial. Ai, que Deus, que não. É muito melhor que novela algumas partes, garanto para vocês. Adianto, passo uma propaganda. Venha para o estudo de Bíblia, que vamos começar pós-carnaval. Garanto que vou pôr sentimento em algumas palavras, não todas, que vai ser um pouco rápido. E está lá Jeremias voltando, se batendo, se debatendo, sofrendo por culpa tua, Senhor. Culpa tua. Estou aqui, judiado, espancado. Todo mundo está rindo da minha cara, apontando o dedo. Você falou tanto, tal. E cadê o seu Deus agora que na hora da dor, da angústia, do sofrimento? Você foi tantas vezes na igreja? E aí, morreu seu filho, seu marido, Santa Rita, por assim dizer. Morreu, e aí, cadê Rita? Perpétuo socorro. Nossa Senhora, seu filho morreu também, hein? Vocês andavam atrás dele e tal. Jeremias está do mesmo jeito. E às vezes apontam para a gente, pega para a igreja todo dia, as piadas. Vai acabar virando padre esse menino, essa menina vai ter um momento. Ai, Jesus, eu de aproveitar a vida, carnaval chegando aí, tá bom demais, hein? Tá preso no retiro na igreja, vê se tem mano. Na sua idade, você não sabe o que eu fazia. Assim está Jeremias, com todo mundo escarnecendo da cara dele. Aí Jeremias, na sua revolta toda, quando a gente começa, eu falei, agora Deus já era. Jeremias, de repente, entre lágrimas, você continua lendo, mas seduziste-me e eu me deixei seduzir. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Seduziste-me e eu me deixei seduzir. O Senhor veio com toda a sua graça, com todo o seu encanto. E Deus não viola a nossa vontade, por isso que é chamado. Deus chama, é vocação. Deus nos chama, não viola, Ele chama. Compete a nós responder ou não. Mas o seu amor é de tamanha
tamanha graça, de tamanha força, que eu me deixo seduzir, mesmo tendo força para dizer que não. E ele diz, olha, tá? Ai Deus, mas estamos aqui com o TFE. Eu não vou parar. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. E São Paulo começa, e peço para os senhores lembrarem, senhoras, jovens e meninos, todos, somos servos. Eis o destino dos servos de Deus. E talvez o picadeiro, enquanto o circo romano, já que estamos em Roma, mais difícil como São Paulo, não é tanto muito fora, mas sim dentro. Primeiro, dentro de mim, nas minhas lutas internas diárias, de cada dia nos dai hoje, Senhor, como também saindo um pouquinho de mim dentro de casa. Como é difícil ser bom, ou evangelizar, ou buscar aquilo que nós queremos, o tudo de bom de Deus, dentro de casa. E ali também servir entre nossas muitas dores, para que a palavra de Deus, para que a graça de Deus se manifeste. E vejo em muitas famílias e outros lugares mais, como São Francisco e cidades, às vezes muitos aí assumem evangelizar sempre. Já que falar que esse povo não dá certo, se der, a gente usa a palavra. Mas a gente evangeliza sempre, fazendo aquilo que Deus pede a cada um de nós. Sempre, 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 sempre. Não esqueçam, é vocação. Não prendam vocação ao mês de agosto. Não prenda ao chamado de Deus ao mês de agosto. Estenda a vocação, estenda ao chamado para aquilo que Deus, para que será que Deus me chama? Se for como sacerdote, bendito seja Deus. Se for como freire, irmão padre, bendito seja Deus. Se for como casado, bendito seja Deus. Se for como leigo, bendito seja Deus. Mas para que Deus me chama? É bem diferente. Não reduza, não esprema a vocação como ser padre, como ser freire. É muito mais. É muito mais. E é uma resposta diária, porque o chamado é como batido no nosso coração. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quão angustiante, especialmente no tocante à juventude, quando você chega, às vezes, época de vestibular e adolescência, juventude, vestibular, corrida, faculdade, e aí o que você quer ser? E aí, às vezes em casa está complicado, a rua e o trabalho, a gente fica meio assim, não, eu quero isso, mas será que eu respondo talvez como uma necessidade econômica, mas não é o que eu quero ainda, e o que eu quero mesmo, isso me angustia de dizer que às vezes eu nem sei dizer aquilo que eu quero, mas sei que quero. Mas sei que quero. Talvez com os jovens de hoje, os jovens de sempre, mas sei que quero. Vocação é chamado de Deus, para sermos nada mais do que servos. O apostolado é um agregado, se assim posso chamar, ao meu serviço. Sou chamado a servir a todo momento, a todo tempo. Há uma relação, então, muito importante entre o que Paulo transmite como missão recebida, o que desde o princípio foi o seu propósito, mesmo de Deus. É bem estreito, é bem íntimo, é bem colado, é bem caminho ali de mãos dadas. O que Deus tinha em mente desde começar a transmitir a boa nova aos profetas nas Escrituras acerca de seu filho, o que Deus pretendia, o que Deus queria. Paulo, como eu disse, não começa, mas só dá sequência àquilo que já está. Antes de Jesus Cristo, Deus já estava desde o Gênesis desenhando o seu plano de salvação. E o que Deus quer, já vou adiantar, o objetivo dele para todo homem, para toda mulher, representado primeiramente em Adão e Eva, como toda a humanidade, os pais dos viventes, o que Deus quer para cada um de nós é a comunhão íntima com Deus. Eis a vocação de todo homem e de toda mulher, eis a vocação da humanidade, a comunhão íntima com Deus. O que é isso, Frei? A amizade com Deus. Ser amigo de Deus. Ser todo de Deus. Todas as nossas novenas vão nessa direção. Toda a nossa adoração vai nessa direção. Toda a nossa celebração eucarística vai nessa direção. Intimidade.
com quem nós somos íntimos, nós falamos de nós com abertura. Com quem nós somos íntimos, não ligamos se a gente dá uma gargalhada maior ou não. Com quem nós somos íntimos, podemos trocar a pior das roupas aqui, tá? Fulano, tá? Fulano nasceu aqui, agarrado com a gente aqui, é filho da gente, nada. A gente tem proximidade, conhecimento, melhor. Porque vai dizer em outros carnavais, Santo Agostinho, que ninguém ama aquilo que não conhece. Como que eu vou amar esse Deus, ser certo dele, querer, se eu não o conheço? A vocação é a intimidade com Deus. E adianto também, intimidade com Deus não nos tira dos nossos problemas sociais dia após dia. Intimidade com Deus não é fugir para os conventos. Intimidade com Deus não é rezar 5.000 Ave-Marias. Pode passar por aí? Pode sim. Intimidade com Deus não é fazer novena, trezena, o que seja. Pode usar desse meio? Pode. Não estou criticando as formas que nós expressamos de manifestação religiosa. Mas intimidade com Deus é muito mais profundo. É ao ponto de deixar as 99 ovelhas e ir atrás daquela danada que se perdeu pelo caminho. Vai xingando atrás dela, mas vai. Não, essa é a hora de sair. Está no fim, tem que pegar você. A intimidade faz com que nós conheçamos os nossos, ao ponto de sentir falta. Ué, cadê fulano? Fulano não veio hoje, né? Ele não, fulano também não. Que é diferente de visibilitar aqui dali. É o ponto de sentir falta, portanto, amar. Eu amo tanto que quando a pessoa amada, ou amado, ou a amada, obrigado, não está presente, eu sinto falta. Está faltando alguma coisa aqui, está faltando brilho, está faltando alegria. E não precisa ser animador de festa. Tem gente que é espontâneo, não, às vezes tem gente que é caladinho, mas se não vem, faz falta. De tamanha é a nossa intimidade. Eis a vocação de todo homem e de toda mulher. Eis o chamado que Deus nos faz a perpassar a todos os tempos. Intimidade com Deus. E isso é exercício para toda uma vida. E essa intimidade que Deus continua, não começa nele, como nós vimos, de propósito, que tinha em mente aquilo que Deus planejou desde o começo. E começa a transmitir pela Boa Nova e aos profetas das Escrituras, e assim quer se continuar até chegar ao seu Filho Jesus. Aquilo que nós perdemos, nós ganhamos de novo em Jesus Cristo. A intimidade com Deus. Segura mais um pouco. Sim, olha. Ô, louco. Vou até tirar uma foto e mandar para ele, Alessandro. Vou mandar para ele 2 copos d'água. Você está queimando tempo. Quero ver. 2 copos d'água. Intimidade para dar continuidade àquilo que Ele quer de todos nós. E aperto mais o nó para o lado de vocês. Se são comunidades agostinianas recoletas, são chamados a viver em comunidade. E onde tem gente, tem gente. Onde tem gente, dá confusão, gente. Olha para casa de vocês. Eu falo para isso. Vocês não são assim, não são privilegiados. Já estão à porta do céu, talvez. Ou não. Tem uma coisa errada aí. Eu falo para minha família, eu falo para minha casa, eu falo para minha vida pessoal. Onde tem gente, tem gente. Tem gente. Se é a comunidade agostiniana recoleta, pior ainda, ou melhor, é chamada a estar um pouco mais estreito. Apertado. Viver juntos. E ainda como irmãos. Como irmãos. Por isso, enquanto não descansar em vós, a gente tem que continuar caminhando. É igual um coral. Se eu fosse um mestre de música, já vamos fazer um coral para cantar na igreja. Aí lá, Maria de Nazaré. Não, abaixa.
Não, sinhado de gato, aumenta isso. Até nivelar. Nivelou, acabou, falei, tá bom? Não, agora permaneça. Permaneça. Permaneça sendo bom. Fazer o bem de vez em quando é muito fácil. Eu falava para os meninos do seminário, aceitar Jesus Cristo é fácil demais. Jeremias disse, ele vem, ele nos seduz com seu amor, nos envolve, nos aquece, nos move, e aquece todo o nosso coração. E sim, Senhor Jesus, eis-me aqui. Agora permaneça no caminho que é Jesus. Eu não sei qual caminho seguir. São Agostinho vai comentar São Paulo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. São João vai dizer e Santo Agostinho vai comentar. Jesus Cristo é o caminho. Já começamos ganhando. O caminho veio a cada um de nós. Não se preocupe qual caminho seguir. O caminho veio a cada um de nós. E ainda nos seduz. Já que está no caminho, que é Jesus, permaneça no caminho. Esse é o nosso pedido a Deus todos os dias, permanecer no caminho, permanecer em Jesus, permanecer no caminho que é Jesus, porque pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Como Agostinho, vamos estar presos na beleza da criação, a criação, o mundo como um todo, que é bom ou muito bom, uma vez que é criado pelo próprio Deus, e podemos nos desviar e esquecer do Criador. Esquecer do Criador. Só não desviamos do Criador e utilizamos e fazemos parte, vemos como somos parte da criação, se tivermos intimidade com Deus. Se tivermos intimidade com Deus, aí a gente não desvia dele. Está com tudo e com todos, isso não é problema algum. Porque o que nós queremos é anunciar a boa nova do seu reino. A felicidade, gente, quem não quer ser feliz? Jesus Cristo morreu para nos salvar. O que significa salvar de quê? Daquilo que nos impede de alcançar e chegar em Deus. O que vocês querem? Nós queremos ser de Deus. Como assim? Ser do amor. Como assim? Ser do caminho. Como assim? Ser da vida. Como assim? Ser do amor. Ser do amor, queremos amar e ser amados, e nós começamos assim, amados por Deus, como aquele que nos envolve, nos abraça, nos aconchega, que a gente se sente protegidos, amados de Deus, porque Ele nos chamou, Ele nos elegeu. Quantos de nós hoje em dia, parece que nós estamos numa carência muito grande, às vezes de sentido, de querer, de ser amados, protegidos, de chegar e falar, nossa, hoje eu posso ficar aqui em tal lugar que eu posso ficar despreocupado. Quando a gente está protegido, repare as criancinhas, quando os pais, tios, professores, quando estão protegidas, elas ficam sossegadas. Elas são elas mesmas. Elas pulam, elas cantam, elas gritam, elas vão do lado para o outro, não tem perigo. Porque sabe que tem quem o guarda, quem o protege. Se vem alguém que pode causar um certo perigo, elas travam. Ou corre para o pai ou para a mãe. Ou quem está ali na frente para fazer o papel desse protetor. Nós estamos querendo nos sentir protegidos, sossegados, amados, tranquilos. E no meio da cidade, nessa correria, nossos sentidos são sempre, parece, aguçados. Tipo, fica alerta. Isso causa uma ansiedade louca. E a ansiedade, nossa senhora, eu até prefiro falar essa palavra, por assim dizer. De sempre vivo, sempre alerta, sempre ativo, sempre. Quer ver uma prova? Outras coisas também, os venenos que a gente vai aplicando na gente aos pouquinhos. Telefone celular, que é muito bom. Estou falando que não posso usar tal que é pecado, não estou dizendo isso. Mas nos deixa sempre alerta. Porque sempre está chegando mensagem. E se chegou uma mensagem agora, se o meu telefone estivesse aqui e vibrasse, eu estaria, mas Deus que falou para a gente, por intermédio dos profetas, rapidinho, tá? Mesmo que eu não responda. Posso responder depois. Mas nos deixa numa eterna atenção, que provoca uma tensão.
Porque senão, se eu estou aqui falando para vocês, o telefone não vibrou até agora, tem uma coisa errada com você. Aqueles meninos não mandaram mensagem, não teve um bom dia no grupo da família aqui nada, isso que aquilo, meu pai, minha mãe, meus filhos, tem uma coisa errada acontecendo. Esqueceram de mim, eu não tenho valor. Não. Nos provoca uma atenção constante em todos os nossos atos, atenção constante que nos gera uma tensão, nos deixa tensos. Que a nossa atenção em Deus não seja motivo de tensão, seja alguma coisa leve, gostosa. Como é bom estar aqui. Ó, como é bom e agradável ver os irmãos. É como olho na barba de Arão, ou a água, a chuva, as neves no monte, o irmão que desce e refresca e tal, quando bate aquela brisa, nesse tempo que está ventando ainda, já me anunciaram que vai parar. Esse ar quente que para vocês talvez está um pouquinho frio. Quando a gente chega na varanda, algum lugar está ventando. Que bom é Deus. Eis a vocação de todos os filhos de Deus. Começar a degustar o como é bom estar em Deus. Que bom é Deus. De uma maneira leve. Isso nós queremos levar. Não começou agora, e agora já caminho para o fim da primeira parte. Não começou agora a boa nova. Desde os profetas e nas Escrituras. Senhores, senhoras, todos, por favor, leiam a Bíblia. Acabe a rabo, de cabo a rabo. De ponta a ponta. Mas eu já li, começa de novo. Começa de novo, eu tenho certeza que você deixou passar alguma coisa. Mas, Freio, direto assim é difícil. Um livro de cada vez. Aconselho, Atos dos Apóstolos. Depois pula para as cartas de São Paulo. E depois dá sequência como está ali. E depois para o Evangelho. Se quiser direto para o Evangelho, tá. Falo porque o Evangelho a gente vai ouvir normalmente nos domingos, mesmo que não é uma linha constante. Vai ver a maravilha que dá nas cartas. Santiago e outros apóstolos ali, as cartas apostólicas universais, as cartas da igreja, as brigas que davam no interior da comunidade, como eles iam tentando resolver. Porque estavam muito próximos. Muito próximos. E esqueciam de ser servos de dentro uns dos outros. Suas vontades morram. E a minha vontade morra. Para fazer a tua vontade. Leiam as Sagradas Escrituras com a intenção de chegar no seu Filho, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, aonde nós prestamos todo louvor, toda graça, toda adoração, tudo aquilo que nós levamos a Deus. Certo? Certo. Agora, já está indo agora. Certo? Sei que vocês estão ardendo de desejo de continuar me ouvindo. Mas vejo também que a pesca milagrosa de Jesus já começou. A pesca, porque já estão levantando a cabeça várias vezes. Milagre, porque eu não estou vendo peixe. Mas eu sei que vocês vão